Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, o meu nome é Renata e eu vou apresentar a minha pesquisa acadêmica para vocês. Espera só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Então, né, o título da minha pesquisa é Entre a Prática e o Olhar Clínico, uma autoetnografia sobre o atendimento educacional especializado de crianças com autismo. Aí aqui é o eixo temático, né, número 15, Educação Especial Inclusiva. A autora, que no caso sou eu, Renata Piccoli, e o ano de 2026. Agora aqui vamos para a agenda, né? Que nós vamos elencar aqui a introdução, a justificativa e relevância, a pergunta de pesquisa e hipótese, os objetivos, a metodologia, resultados, discussão, conclusão e no final as referências bibliográficas. Então vamos para a introdução. Essa pesquisa explora a intersecção entre a prática docente e a percepção clínica no atendimento educacional especializado, que é o AEE. O foco central é a jornada de mediação pedagógica com crianças diagnosticadas com o autismo. Através do relato de experiência, busca-se humanizar o processo educativo e entender os desafios reais do cotidiano escolar. Agora indo para a nossa justificativa. É, a escolha do tema surge da necessidade de refletir sobre como o olhar clínico do professor influencia as estratégias de inclusão. Frequentemente, há um abismo entre a teoria acadêmica e a prática em sala de aula, exigindo uma investigação que valorize a subjetividade. Este estudo justifica-se pela busca de uma praxis pedagógica mais sensível, ética e eficaz no contexto do UAE. Indo para a nossa relevância, o trabalho contribui para o campo da educação especial, ao destacar a voz do professor como pesquisador de sua própria prática. Socialmente, promove a desconstrução de estigmas e a valorização de metodologias centradas na singularidade do aluno com autismo. E academicamente, fortalece o uso da autoetnografia como ferramenta legítima de produção de conhecimento científico na educação. Então, esses foram os argumentos para a relevância dessa pesquisa. Agora, a nossa pergunta de pesquisa hipótese. Indo para a pergunta, de que maneira a autorreflexão sobre a prática docente no AE pode transformar o olhar clínico e pedagógico no atendimento a crianças com autismo? E a nossa hipótese. Acredita-se que a sistematização das experiências vividas permite identificar lacunas na formação e potencializar intervenções personalizadas. O exercício autoetnográfico atua como uma ponte para uma inclusão que ultrapassa a mera presença física do estudante. Agora, os objetivos, tanto geral como os específicos. O objetivo geral é analisar a própria prática do docente no AE de crianças com autismo sobre a perspectiva autoetnográfica. Especificamente, busca descrever os desafios da mediação pedagógica e identificar a influência do diagnóstico clínico no planejamento escolar. Por fim, pretende-se propor reflexões que auxiliem outros profissionais a integrarem um olhar técnico ao humano.
Metodologia. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, descritiva, fundamentada na revisão bibliográfica sobre autismo e inclusão escolar. O método principal é a autoetnografia, que utiliza as memórias e registros do pesquisador como os dados primários de análise. Essa tríade metodológica permite uma investigação profunda que une teoria, contexto social e experiência individual. Então, essa foi a nossa metodologia. Resultados. A prática docente é frequentemente moldada baseado nos dados que apontam que, por tentativas, erros e adaptações constantes que a teoria isolada não prevê, observou-se que um olhar clínico evolui de uma visão baseada na deficiência para uma percepção focada nas potencialidades da criança. O registro reflexivo revelou padrões de comportamento docente que impactam diretamente no engajamento do estudante. Discussão. A discussão confronta os achados empíricos com a literatura de autores como Vygotsky e teóricos da inclusão, ressaltando o papel da mediação. Debate-se a tensão entre os protocolos clínicos rígidos e a flexibilidade necessária no ambiente escolar para o desenvolvimento do estudante com autismo. Fica evidente que a formação continuada deve incluir espaços de escuta e análise da própria subjetividade do professor. Conclusão. Conclui-se que o atendimento educacional especializado, o AE, exige mais do que técnica, requer uma postura investigativa e empática sobre a própria atuação. A autoetnografia mostrou-se uma ferramenta poderosa para a transformação da prática, permitindo que o professor se reconheça como agente ativo no processo de inclusão. O estudo reafirma que o olhar clínico deve estar sempre presente a serviço do desenvolvimento humano e pedagógico dos estudantes com autismo. Aqui algumas referências bibliográficas que eu usei para efetuar essa pesquisa, com uma análise das políticas públicas, leis, decretos e algumas obras. Eu encerro aqui com uma frase da Teresa Montoan: inclusão se faz com a convicção de que todos têm o direito de estar na escola, e para isso cabe à escola modificar seus modos de fazer e de pensar. Da Teresa Montoan, grande pensadora da educação inclusiva. E obrigada. E aqui tem o meu e-mail para qualquer sugestão ou dúvida sobre o tema. Eu fico por aqui e até breve. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.